o ponto 4, que no Save the Cat chama catalisador, que é o incidente incitante, ou aquilo que arranca o personagem daquele mundinho. Então ele estava lá, na vida, sei lá. Então, alguns exemplos que o pessoal cita é do Aranha-Verso, né? Aquele desenho do Homem-Aranha. Então, que inclusive foi bastante premiado, né? Então, o momento catalisador é quando o menino é picado pela aranha e vira um novo Homem-Aranha, por exemplo. Né? Numa história de super-heróis é fácil esse incidente catalisador, ou seja, quando, né, o ser não pode mais continuar aquela vida como ele levava, né? Clark Kent tem que aprender a botar o uniforme e fazer alguma coisa como super-homem. E em histórias que não são de super-heróis é quando a protagonista é levado a fazer algo que abandona aquele cenário inicial, né? É sempre um ponto interessante da história, né? Esse ponto introduz o segundo ato. Então, veja, ele segue bem os 3 atos, né? Então, até aqui a gente teve o primeiro ato, o incidente excitante joga para o segundo ato, como em outros sistemas de estruturar a história, né? Então, tem alguma similaridade aí para pensar a estrutura. Diga, Sidney, qual foi o comentário? Tiago Oliveira, acho interessante algumas histórias que praticamente contam o final no início. Porém, só conseguimos fazer a conexão quando chegamos no final. Pois é, Tiago, quando o escritor dá algumas pistas, algumas imagens que depois vão ser recuperadas no fim, a pessoa tem a impressão de que a história é bem amarrada. Então é uma coisa interessante de se fazer. E eu acho que isso que o Snyder está sugerindo é justamente esse espelho, né, da primeira e da última cena, os 2 pontos de alguma forma conversarem entre si, se refletirem, dá a impressão de algo bem amarrado, né? Que a pessoa presenciou um arco e chegou a um ponto que é satisfatório isso. Então, o que a gente vê aqui é procurar a satisfação de quem lê, está tendo uma experiência bacana, emocionalmente, né? Muito bem. Aí, o Snyder considera que no começo da parte 2, o protagonista, ou a protagonista, debate o que vai fazer. Tem dúvidas a respeito do que vai fazer. Foi picado pela aranha, mas e aí? Eu vou ter que virar mesmo o Homem-Aranha? Será que é isso que eu quero? Eu sei? Como é que eu vou aprender isso, né? Então, por exemplo, né, é assim, o que eu faço da vida agora que eu fui lançado nesse novo mundo? O Snyder não considera que seja uma recusa. Na jornada do herói, a gente vê o herói recusando a missão. E aqui não é tanto uma recusa, mas sim pesando, né? Faço isso ou aquilo, será? Fazendo um doce. Mais ou menos, né? Essa é uma hora em que é legal que apareçam as consequências de fazer isso ou aquilo. Então, gente, vamos lembrar, toda a história fica mais interessante quando o que está envolvido é importante para o ou a protagonista e o leitor entende isso. Então, se eu, né, no caso de herói é fácil, né? Então, o Aranha lá, o Homem-Aranha, se ele aceitar ser aranha, ele vai salvar a cidade dele que está sendo atacada por um vilão horroroso. Então ele vai salvar todo mundo, inclusive os amigos dele. É muito claro o que está envolvido, tá? Mas às vezes, numa ficção um pouco mais sutil, não é isso, né? Você não vai salvar o mundo ou salvar todo mundo. Mas é interessante que esteja claro o que é que está envolvido. Ou pode estar envolvido um negócio assim, sei lá. Se eu não tomar uma providência, eu nunca vou chegar à profissão que eu quero. Se a fulana não fizer alguma coisa, aquele
moçoilo lindo lá que ela tá interessada, nunca vai olhar para ela. Ah, sei lá, preencha aqui o que você acha, mas é assim, esse é o momento de começar a dar as consequências da protagonista agir ou não agir. Diga, Sidney. Laura, Diga. Conte para a gente quais os serviços que você presta. Como você pode ajudar a nossa audiência qualificada? Eu posso quando eu consigo trabalhar. Gente, eu tô um pouco atolada, mas eu tô trabalhando bastante, juro, mas tá difícil aqui. Mas eu faço leitura crítica. Eu digo, seja de ficção, seja de não ficção, com o meu olho de editora, na minha opinião, humilde, se aquilo está funcionando ou não para o mercado. É isso que eu faço. Eu dou também mentoria para quem está escrevendo não ficção e dou consultoria para quem está cheio de dúvidas, faço isso, faço aquilo, ai meu Deus, tal. Eu dou consultoria. E você, Sidney? Laura, eu sou o cara. Eu sou o cara que vai ajudar você a publicar seu livro. Você está lá com o seu texto no Word, você fala, meu Deus, eu preciso publicar esse meu livro. Eu vou fazer a capa, vou fazer a diagramação, vou fazer a revisão de texto, vou fazer a documentação, vou fazer o e-book, vou imprimir seu livro, vou colocar nas principais lojas online, o que mais que eu vou, Laura? Eu vou entregar o livro impresso na sua casa. Colocar na Amazon sob o nome do autor e não seu, é importante dizer. Sob o nome do autor, então a Amazon vai pagar diretamente para você e não para mim. Isso. Você vai ter domínio total da sua jornada literária, você vai ter um livro seu e eu tenho certeza que você vai gostar. Caso você queira contratar os serviços ou meu, ou da Lara, ou ambos, que eu acho ótimo, você, aqui embaixo está passando aqui os nossos sites, você pode olhar, tem na descrição de todos os nossos vídeos, certo? Você tem lá o nosso contato, fala com a gente, vamos botar esse livro para produzir, não é verdade? Assim, eu sempre acho que se você escreveu, coloca no mundo. Tem comentário? O Rafa Riso serve também para infantil, esses detalhes iniciais? Serve sim. Funciona para história infantil perfeitamente. Aliás, desenhos da Disney seguem Blake Snyder à risca. Pode assistir e ver os pontos todos, inclusive na altura, né? A Disney é super estruturada, né? Na altura em que ele indica, né? Mais ou menos X% da história entra a parte, sei lá, 6, a parte 7, né? Então eu estava falando 5, o debate, né? 6, então, o protagonista, ou a protagonista, depois de debater o que faz, o que não faz, inclusive levando em conta o que pode perder, o que está em risco, o que está em jogo, que o leitor precisa entender, começa então a agir nesse novo mundo, tá? Nessa nova situação. Seja o que for que você vá fazer, a sua protagonista, pode ser simplesmente uma viagem com amigos, né? Eu li uma história ótima que são os adolescentes que saem com uma van. Então, ótimo, a hora que eles saem com a van pela estrada o que eles começam, né? Eles saem do mundo deles e começam a enfrentar as coisas e começam a ver os dramas, né? Que pode acontecer, o que não pode, quando eles fogem de casa com a van pela estrada. Esse foi o livro que eu fiz, né? Foi, que é ótimo. É ótimo. Então, como é que chama mesmo? Acho que chama Van, né? Não, ele mudou um pouco o título. Ele mudou o nome. Mas, nossa, é uma história ótima, de 5 adolescentes, se não me engano, dentro de uma van que abandonam as famílias, porque as famílias deles não entendem eles são meio deslocados. Então eles saem pro mundo. Minhocas. Isso. Não é buraco de minhocas. Não é buraco de minhoca, mas é isso mesmo. Mas o interessante, gente, sempre lembrando, tá? Você tem que reforçar para o leitor o que é que está em jogo. O que é que a protagonista pode perder ou ganhar ao agir assim ou assado. Muito bem, gente. Então, o 6 começa a agir. E 7, veja a dica do Snyder
para aumentar a conexão do leitor, no caso, que a gente está falando de escrita, com a história. É uma trama paralela. Esse é o momento, então, é no começo do segundo ato, de você começar uma trama paralela, ou de você realçar os relacionamentos da protagonista. Porque isso vai fazer com que o tema seja discutido, pode introduzir uma história de amor, ou de amizade, ou, sei lá, um mentor dá uns ensinamentos, o protagonista faz um novo amigo, sei lá. Mas aqui é um lance dos relacionamentos que vão ecoar o tema que já foi introduzido lá no começo, porém de uma forma assim mais leve. É uma conversa, é um ser se relacionando aqui. Digamos, não tão intenso e dá um sabor mais humano, né? Então, não é o herói solitário, ou a heroína sozinha, mas sim, se relacionando com amigos, pode ser também com rivais, mas não é aqui a brutalidade do conflito, tá? Aqui é uma hora de relacionamento. Eu achei interessante ele produzir isso, porque essa ideia de você botar um relacionamento nesse momento, seja do que for, familiar, amigo, de amor, sei lá, mas botar um relacionamento aqui, dá uma humanizada do herói, dá uma situada no herói em relação ao que ele quer fazer ou deixar de fazer, e dá uma atenuada, né? Não fica tão óbvio o caminho que ele está fazendo, porque tem um interesse humano aqui. Achei, esperto. Eu gostei dessa. E eis aqui um ponto que não existe em outras estruturas, mas que o Snyder observou que faz parte dos filmes de sucesso. Eu achei bem sacado.